importante situar que a empresa ela foi uma apoiadora do golpe de 64. Exatamente nesse território que houve o massacre e o genocídio contra os Tupinambá. Dos tio João, como é que é o nome do feijãozinho deles? Meu biju. Buju, todos eles regados sangue camponeiro. Eu queria observar o caráter dessa polícia privada. Tudo era pistoleiro. Então é isso, nós estamos falando de uma grande empresa que exporta para vários países. Não tem desculpa, porque eles sabiam com quem estava lidando. Alguém vai ter que pagar por esses crimes, ou não? Boa tarde, gente. Eu sou Isadora Costa, do Jornal GGN, e hoje nós vamos apresentar o 5º episódio da série Sangue nas Mãos, que denuncia a participação em ações criminosas de empresas aliadas à ditadura militar. A série nasceu da pesquisa realizada pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje nós vamos abordar o caso da empresa Josapar. A entrevistada é a coordenadora da pesquisa, Alessandra Gasparotto, que também é professora do Departamento de Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas, e o Gilney Viana, que também é professor da UNB e integrante do projeto. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Muito obrigada, sejam bem-vindos. E, assim, só para dar um panorama a respeito rapidinho da Josapar, a Josapar é uma empresa conhecida pela fabricação dos produtos arroz tio João e feijão meu biju, e durante a ditadura militar instaurada no Brasil, ela participou ativamente da perseguição de sindicalistas e poceiros na região norte do Pará, na cidade de Viseu. E eu queria começar perguntando para a professora e para o professor qual era a relação da Josapar assim, com a ditadura militar? Porque assim, a empresa se beneficiava de contatos dentro do governo, né? Uhum. Sim, acho que eu começo, tá, Gilney? Sim. Depois tu me acompanha. Então, a Josapar é uma empresa gaúcha, né? E começou como um armazém de secos e molhados e depois se expandiu principalmente com a produção de arroz. E em relação à questão da ditadura, é importante situar que a empresa ela foi uma apoiadora do golpe de 64, né? Então, isso também foi uma das questões que a gente conseguiu identificar. Aqui no Rio Grande do Sul foi formado um núcleo do IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi um daqueles institutos responsáveis por desestabilizar o governo do João Goulart. E no Rio Grande do Sul foi fundado, então, o IPESUL em 62, e um dos sócios fundadores era o Charles Bird, que era o genro do Joaquim Oliveira, né? O proprietário, né? O dono majoritário das empresas do grupo Joaquim Oliveira. Então, desde antes do golpe, a Josapar ela já participa dessa articulação, né, e desse apoio civil que acabou, então, garantindo a consolidação do golpe de 64. E depois disso, mais especificamente, quando a empresa ela adquire terras no Pará e passa, então, também a investir no território paraense, né, adquirindo, junto com o Banco de Nasa de Investimentos, uma parte, né, uma área na região e fundando também novas empresas, tanto para exploração madeireira como para exploração mineral, produção cerâmica, a empresa ela vai se beneficiar de muitos contatos, de muitos financiamentos, de órgãos públicos, né? E, claro, de alguma forma ela está também nessa região amazônica representando esse projeto de modernização conservadora que a ditadura queria desenvolver para a região. Então, mas eu digo o seguinte, que é interessante que o projeto de colonização, de ocupação, estabeleceu um padrão de integração da Amazônia com o resto do Brasil, ele é um projeto da ditadura, né? É um projeto, é aquele programa de integração nacional, de abertura de estradas, de crédito facilitado, de facilitar a transferência de terras públicas para privados, geralmente graciosamente, de facilitar a regularização das terras. E, nesse caso aí,
do Pará, o governador Lacide Nunes, em 1980, por aí, você entendeu? Ele visitou o Rio Grande do Sul, junto com uma série de empresários, e lá ofertou, ficou cambalando, vamos dizer assim, pedindo para que os empresários fossem para lá, e que lá eles teriam garantias, primeiro, de regularização de suas terras, segundo, de que eles teriam um crédito fácil, via Sudam, via Banco da Amazônia. E realmente isso tudo aconteceu. É interessante também dizer que esse grupo do Joaquim Oliveira, ele aparentemente, embora seja direitista e participou do golpe, como a Alessandra falou, eles também não tinham experiência de investimento na Amazônia. Aliás, muitos grupos não tinham, não era só eles. E lá eles foram exatamente herdar ou comprar uma gleba, que depois ficou conhecido como gleba Cidapá, que ia desde o rio Piriá até o rio Gurupi. Eram cerca de 400 mil hectares, até mais, depois nós vimos, entendeu? E isso tudo veio de uma picaretagem, desculpa, aí, lá na Amazônia chama de grilagem de terra, que um cidadão já, lá desde o final do século XIX, ele veio ser engenheiro de aquela ferrovia que construiu de Belém a Bragança, depois ele viu que ali naquela região ali tinha ouro, e ele fundou uma companhia, com inclusive capital canadense e tudo, e depois ele tentou, através de brasileiros que se associaram, a legalizar aquelas terras, entendeu? Sabe de onde ele foi recorrer? A documento de 1820, 1921, quer dizer, aquelas sesmarias que já tinham sido anuladas, inclusive pelos decretos imperiais, e que ele se valeu daquilo para poder registrar. E aí depois ele passou para outro grupo paraense, você entendeu? Que sabia lidar mais com as coisas do que ele, porque ele estava mais interessado com ouro, você entendeu? E eles começaram a tentar, na verdade, ocupar territorialmente aquelas terras. E aí é que veio o conflito, sabe por quê? Porque essas terras elas já estavam tradicionalmente ocupadas por três tipos de pessoas. Primeiro, originalmente por indígenas. Exatamente nesse território que houve o massacre e o genocídio contra os Tupinambá. Você entendeu? Exatamente que eles refluíram para mais o sul, aonde seus descendentes, os Tembé, você entendeu? E também os chamados antigamente Urubu, que é outra denominação. Pois bem, e depois os negros quilombolas fugidos do Maranhão. Eles iam atravessar o Gurupi e fundaram vários quilombos, você entendeu? Ali no lado de cá, já no lado do Pará. Tanto é que nesse território, onde a Josapá, né, o Joaquim Oliveira, junto com o Banco Denasa, tentaram se apropriar, tem 5 territórios quilombolas, hoje reconhecidos, após o conflito, que, aliás, é um resultado positivo do conflito, da resistência. Bem, eu queria dizer o seguinte, que é o tipo de acontecimento onde as pessoas são atraídas pela ditadura, financiadas, você entendeu? São onde se facilitadas o seu acesso pelos poderes públicos, inclusive do Estado, e depois eles entram numa terra onde, aparentemente surpresa, eles encontram 5 mil famílias. E aí, como é que eles vão tirar essas famílias? Aí eles vão... Aparentemente surpresa, né? Aí, como é que eles vão tirar, Isadora? Contratam a polícia privada e faz aliança com a polícia pública, seria para poder fazer isso. Aí deu conflito, que houve resistência. Mas uma coisa que eu queria saber primeiro é o seguinte, vocês já até responderam isso um pouco, mas eu queria que vocês falassem um pouco melhor, em relação aos empresários, né, os sócios majoritários da Josapar. Eles eram alinhados ideologicamente com a ditadura, então? Sim, eles eram bem alinhados com a ditadura. E é uma coisa importante também, né, na pesquisa, que o Grupo Joaquim Oliveira, ele vai se aliar com o Banco Denasa de Investimentos. Então, quando a gente fala na pesquisa, a gente geralmente se refere como um complexo, o complexo Banco Denasa e Joaquim Oliveira. Por quê? Primeiro porque eles eram sócios de vários dos empreendimentos, e também porque a gente identificou entre os grupos de diretores, de acionistas,
vários membros desses grupos, né, do Denasa e da Josapar, faziam parte do quadro acionista ou dirigente, né, dessas empresas. Então, assim, a gente percebe que há um alinhamento desses grupos na atuação que eles fazem na região amazônica, né? Então, assim, há um alinhamento com a ditadura, sem dúvida, e isso a gente percebe também porque também no quadro de dirigentes e de acionistas dessas empresas, né, ou mesmo de conselheiros dessas empresas, a gente consegue identificar relações muito próximas com membros das Forças Armadas ou com civis que ocupavam cargos importantes na ditadura. E isso, inclusive, facilitou a concessão de empréstimos e também, por exemplo, a concessão de lavras para pesquisa, para exploração mineral, né? A gente identificou, por exemplo, o filho do então ministro dos Transportes, o Andreasa, foi, né, era um acionista do Banco Denasa. Nós identificamos alguns expoentes das Forças Armadas, por exemplo, como o general Antônio Carlos Muricy, bastante, né, um membro bastante atuante na repressão, também como parte, né, como um acionista, conselheiro do Banco Denasa. Então, o que isso nos revela? Que, para além só de um apoio ideológico, né, obviamente essas empresas partilhavam com a ditadura um determinado projeto de país e um determinado projeto de exploração econômico também da região amazônica. Mas, para além disso, a gente conseguiu identificar que há relações, né, entre esses empresários e membros do governo ditatorial que garantiram acesso à informação, a financiamentos, há uma série de lógicas facilitadas também, né, que vão garantir para essas empresas uma série de lucros e uma série de vantagens. Isso que o Gilney colocou até bem interessante, assim, não é por acaso que a Josapar ela começa com a exploração madeireira. Isso foi bem comum na região amazônica, porque era uma forma que o Estado tinha de garantir que essas empresas, com a extração de madeira, elas conseguissem repor muito facilmente o capital que eventualmente elas investissem para ir para a região. Então, foi muito comum que mesmo empresas que não tivessem esse conhecimento em exploração madeireira, num primeiro momento explorassem, né, essa extração de madeira, como uma forma também de repor um capital que eventualmente tinha sido investido. Então, essas relações, enfim, elas são, para além de só relações ideológicas, elas são também relações que se configuram dentro dessa lógica, né, que é a lógica do capital, né, onde poder político vira poder econômico e vice-versa. Eu complementaria um pouco sobre o banco. O banco é um banco aqui do Rio e de São Paulo, estava sediado em São Paulo. Mas ele foi fundado, você entendeu? Por um grupo onde aquele pessoal dos Lucas Lopes, que foi ministro do JK, é o pessoal que tinha inicialmente eram empresários, eles já eram empresários na década de 50, você entendeu? Eles estavam na iniciativa industrial, depois eles passam a ser agentes financeiros, passam a bancos, você entendeu? Primeiro no Banco Econômico do Rio de Janeiro, e depois é que eles fundam o Banco Denasa de Investimento, eles passam para o nível de atividades financeiras. E aí, quem vai ser os agentes dirigentes disso? Aí são os genros do Juscelino Kubitschek, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o JK. Na verdade, o Denasa foi fundado um pouco assim por essa família que é gente que trabalhou com o JK, entendeu? Do governo dele, e os seus genros, entendeu? Que casaram com as suas duas filhas. E tanto é que depois que o JK ele falece, foi perseguido pela ditadura, né? Isso é bom que se diga, e há uma suspeição de que ele foi assassinado, mas não houve uma comprovação efetiva da parte da Comissão Nacional da Verdade, embora tenha sido investigado. E eles mantêm esse Denasa. O Denasa, na verdade, herda a chamada Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Pará, Mineral do Pará, chama-se Sidapar, a sigla. E por isso que a Gleba vai se tomar o nome de Sidapar, mesmo depois que ela não exista mais. Essa Sidapar faliu e o Banco Denasa arrecadou os seus ativos, passou a ser dono de tudo. O banco não tinha condições de tocar
quase 400 mil hectares. Foi aí que entrou outras empresas, inclusive e principalmente a Josapar. Então, veja bem, são casamentos de grupos econômicos de origens diferentes, você entendeu? Mas canalizados para a Amazônia, porque era um projeto de Estado, de transferir esse capital para a Amazônia, para, de uma certa forma, colonizar, explorar, você entendeu? Integrar, você entendeu? Como a própria ditadura falava. E é interessante que o fato da Josapar chegar lá, ele já chega na fase tardia da ditadura, você entendeu? Então, na fase tardia da ditadura, é bom que a gente se diga que muitas vezes a gente olha para a cidade onde a repressão já estava menor, não é que não existia, não estava em menor grau. Mas nessa época é a fase que tem maior repressão no campo, maior repressão no campo. Então, é onde tem mais morte, mais conflito, mais assassinatos, tudo isso, entendeu? Então, ele chega nessa fase e já entra nesse clima, você entendeu? E, para isso, eles fazem uma coisa horrível, que era muito comum. Eles contratam uma polícia privada, a tal do James, você entendeu? E essa polícia privada, ela era fardada, ela tinha helicóptero, tinha armas modernas, entendeu? Ela, na verdade, ela era o Estado dentro daquele território, você entendeu? Então, aí o conflito é de todas aquelas comunidades que já existiam, estavam organizadas, tinham certa economia, seja mineral, através de garimpo, seja economia extrativa, você entendeu? Seja economia de produção agrícola, e estavam no ciclo, porque ali é perto de Belém, relativamente, então eles tinham um mercado, entendeu? Para exportar ou colocar no mercado os seus excedentes. Então, é por isso que a resistência política e depois armada vai ter uma situação muito forte. Sabe por quê? Que até os comerciantes, a burguesia local apoiavam a resistência, porque a resistência era uma coisa comunitária. Lá não falava você nem nada, é uma linguagem da Amazônia, fala de colonos. Os colonos, sejam os mais ricos, os mais pobres, apoiavam. Entendeu? Por isso que foi muito difícil para eles terminarem a resistência política e armada. E, além disso, mesmo exterminando, ela foi vitoriosa politicamente. Em relação a essa questão da resistência, né? Como o professor Gilney falou, realmente, assim, na pesquisa fica muito evidente que não era uma coisa segmentada, era basicamente todo mundo ali, né? Porque era uma repressão que vinha por parte da empresa, assim, e eu queria saber um pouco a respeito dessa questão dos moradores locais, né? Dos colonos, dos poceiros, assim, como é que foi que a Josapar começou a atuar na região, né? Como que era feita a apropriação dessas terras por parte da empresa? Tá. Acho que é importante, assim, situar que quando a Josapar se alia ao Banco Denasa, já havia uma denúncia de que grande parte dessas terras eram griladas, né? Tanto que, assim, durante todo o período do conflito, vai também se configurar uma disputa judicial em torno dessas terras, né? Que vai envolver o ITERPA, que é o Instituto de Terras do Pará, que vai envolver a Justiça Federal. Então, assim, por quê? Porque o que o ITERPA afirmava? Que as empresas só conseguiam comprovar em torno de 60 mil hectares, e elas reivindicavam quase 400 mil hectares. E ou seja, a gente está falando, o próprio ITERPA coloca, né, como o maior grilo do Pará, a maior história de grilagem do Pará. E quando a empresa, então, se estabelece na região, como é que começa o conflito? Porque essas empresas, elas querem se apropriar desse território onde viviam, como o Gilney colocou, né, trabalhadores rurais, onde viviam garimpeiros tradicionais, né, que exploravam aquela terra de uma forma tradicional, que viviam, enfim, muitas... Quilombolas, indígenas. Quilombolas, a gente está falando de quase 10 mil pessoas, né, 10 mil famílias que viviam na área. E o que a empresa começa a fazer? As empresas do Grupo Denasa de Josapar, elas tentam expulsar essas pessoas que viviam na região, essas famílias que viviam na região. E elas vão encontrar uma resistência. Como é que eles tentam fazer isso? Eles, primeiro, tentam constranger as pessoas, algumas vezes tentam comprar terra, mas cada vez mais a atuação da empresa ela passa a ser mais violenta, ou seja, fazendo os picos, impedindo as pessoas de circularem, impedindo as pessoas de venderem a sua produção.
começam a constranger as pessoas, a ameaçar, sempre com essa guarda armada. Só que isso vai tomando uma proporção de violência muito grande, né? É importante que se diga, a prática de pistolagem, ela não foi uma coisa inventada pela Josapar e pelo Denasa, né? A prática de pistolagem é uma coisa antiga, em que inclusive permanece na região. Mas é importante que se coloque que esse padrão de violência, ele sofre uma inflexão a partir do momento que a Josapar cria essa guarda de segurança armada, que é comandada pelo James Vita Lopes. O James Vita Lopes, ele vai ser conhecido na região como Capitão James, depois ele ganha uma fama nacional, porque ele é condenado pelo assassinato do deputado Paulo Fonteles, já na década de 80, mas o James vai, então, coordenar essa guarda, essa milícia privada, que, segundo os dirigentes da própria Josapar, e isso é importante que a gente coloque, nós encontramos documentos da própria Josapar que confirmam que o James Vita Lopes era empregado da empresa. Há, inclusive, um termo de declarações que o James Vita Lopes ele presta junto ao DOPS, em que ele diz que ele era o guarda de segurança, né? Ele admite que andava né, com roupas fardado, né? Ele andava fardado. Então, a gente encontrou vários documentos que comprovam, né, essa guarda de segurança privada. A empresa, na época, deu várias declarações nesse sentido, de que teria homens armados. E a gente consegue, a partir de uma série de entrevistas que foram feitas agora na região durante a pesquisa, comprovar como se deu a atuação dessa milícia privada. Então, é isso, a partir dessa tentativa de expulsar os poceiros, expulsar as famílias, os trabalhadores que viviam lá, esses trabalhadores também vão começar a se organizar. Claro que essa organização, ela vai se dar tanto a partir da formação de associações, da delegacia sindical, eles vão contar com um apoio muito forte de alguns setores da Igreja Católica, né, setores mais progressistas, da própria CPT. A CPT vai fazer uma interlocução muito grande, né, com essas famílias, com as pessoas que viviam na região. A gente também vai ter uma atuação da FASE na área, uma atuação do Partido Comunista do Brasil. Então, cada vez mais a gente vai ter uma articulação política desses moradores da Gleba Cidapar que tentam resistir, então, às tentativas de expulsão e à violência da empresa. Só que essa violência, ela vai numa escalada muito grande, também com... isso é importante que se diga, né, que a violência não é só a empresa. A gente também conseguiu comprovar que havia também uma articulação entre a empresa com agentes do DOPS, com a Polícia Militar do Pará, com alguns agentes das Forças Armadas. Então, essa repressão que vai se intensificando na área, ela é uma repressão tanto estatal como empresarial, né? Então, esses vínculos nós também conseguimos comprovar. E a intensificação dessa violência faz com que esses moradores, a partir dessa organização política, dessa resistência política, uma parte também se transforme numa resistência armada, principalmente a partir de 83, quando o Quintino, né, o Quintino Lira da Silva, que era, enfim, conhecido na região como um gatilheiro, ele entra na gleba, chamado, né, pelos colonos, pelas famílias, né, de trabalhadores que vivem na região, para ajudá-los a se defender da violência da empresa. E aí o conflito vai ganhar também uma outra proporção, porque aí a gente vai ter a configuração de uma resistência armada, né, dessas pessoas contra a guarda, contra os pistoleiros da empresa. Quero perguntar sobre o Quintino mesmo, assim, porque na pesquisa vocês deixam bem evidente, assim, que a violência ela vai piorando com o tempo, né? Que aí muitos moradores e trabalhadores sindicalistas passam a ser perseguidos de fato, né? Como é o caso do Quintino, que teve a mulher assassinada e depois ele foi morto também pela polícia, né? E aí eu queria que, assim, se possível, que vocês me falassem um pouco, assim, do papel do Quintino nessa resistência e por que ele foi assassinado, assim. Vai que é tua, Gilney. Deixa eu te falar. Essa luta durou muitos anos, então teve várias etapas. Então, quando a Josapar assume, né,
o tio João, né? Tinha o João tão bonitinho que está no supermercado, assume lá a repressão, você entendeu? Ela encontra um nível de organização comunitária, através da igreja, você entendeu? Através das delegacias sindicais, você entendeu? Então, aquele trabalho de convencer que as pessoas saíssem numa boa, sem repressão, ou vendesse, não dava sucesso, porque tinha um nível de organização política, você entendeu? De massa. Lá não era um problema de um partido, de uma liderança só, existe uma organização de massa. Então tem muita dificuldade. Quando eles viram que tinha dificuldade, eles começaram a pressionar as lideranças. Essas lideranças surgiram dessas comunidades e dessas formas de organização. Às vezes a igreja ia para uma determinada comunidade, o padre fazia a missa e depois fazia a reunião de organização da delegacia sindical, da comissão da terra, tinha várias comissões da terra, entendeu? Então, tem uma forma de organização típica que a igreja apoiava. Pois bem, em 1980, através de prepostos, a Denasa e Josapá começou a fazer violência direta, antes da guarda mesmo, certo? De tal forma que, até que em 1981, eles assassinaram uma das lideranças das delegacias sindicais, particularmente lá do Alegre, chamado Alegre, é uma vila, você entendeu? Vila do Alegre, e que era o Sebastião Mearim. E eles fizeram um assassinato. Primeiro fizeram pressão, ameaça, você entendeu? E depois instrumentaram um agente deles lá, você entendeu? Que foi lá na casa e assassinou na vista da família, dos filhos, tudo, você entendeu? Foi uma coisa muito. Isso revoltou muito a população, você entendeu? Então, aquela região do Alegre, era a região antiga de mineração, que era a região do ouro, entendeu? E de quilombola, entendeu? Ela se revoltou e todas as comunidades passaram a ter um tipo de sistema de autodefesa. Isso é uma tradição dos quilombolas e dos garimpos, viu? De aquela história, você tem um território e sempre vigiava para ver quem entrava, certo? Então, isso já vinha uma tradição que já vinha, inclusive dos indígenas até, você entendeu? Então, essa tradição, eles começaram a fazer uma vigilância de sua própria comunidade, você entendeu? E era todas as vezes que entrava uma pessoa de fora, eles cercavam, se o cara tivesse armado, eles desarmavam, você entendeu? E perguntavam, se o cara não se explicasse, eles botavam para fora. Você começou assim, a partir de que eles perceberam que existia, da parte da repressão, supostamente da parte da Josapá, uma lista de lideranças que teriam que ser assassinadas. Você entendeu? E nessa lista já estava o Abel, já estava o Chico Mago, já estava o Mearim, você entendeu? E outros. O Coelho. Então, tinha muitas lideranças que já estavam nessa lista. Essas mais na região da mineração, mais perto do Rio Gurupi, mais perto do Maranhão. Então, ali foram surgindo lideranças. Uma das lideranças que surgiram depois da morte do Mearim foi do Abel, porque o Abel ele faz parte dessa comunidade, a família tradicional de lá, você entendeu? São gente que estava 10, 15 anos lá, você entendeu? E eles se armaram. Aliás, é bom que se diga, vamos fazer um parênteses, todo mundo lá andava armado, viu? Essa história que eles se armaram, fica parecendo assim que alguém comprou arma e deu arma. Não, tem nada disso, não. Todo mundo, aquilo lá era floresta, era uma região assim de entrada, de fronteira agrícola, e boa parte, inclusive, da proteína que as pessoas aportavam na sua alimentação vinha da caça e da pesca, você entendeu? Então, isso era uma coisa muito comum. Então, o que acontecia é que não era que todo mundo estava armado. O dado novo é que eles se organizaram para fazer autodefesa. Quando foi radicalizando o processo, o que aconteceu? A empresa, além dessa área que via perto do Gurupi, ela foi tentando avançar para a área que era mais de agricultura, que é mais perto do Piriá, mais perto do Pará, você entendeu? E ali era um tipo de colono, agricultor, mas que não tinha muita ligação com a mineração, com o ouro. E ali a ligação da igreja também muito forte. Ali surgiam algumas lideranças que eram fundamentais, que era o caso do Chico Barbudo. Chico Barbudo era um garoto da região, foi estudar na igreja, e ele desistiu do processo de virar padre, de se
formar, e volta, porque a família estava passando necessidade, e ele entra, já em 80, numa dessas áreas, perto do Rio Piriá, mais no centro do território. Concretamente, quando a empresa e a polícia privada começa a fazer os picos, quer dizer, abrir estradas, demarcar suas terras que eles tinham vendido para as empresas, eles vão encontrar essa resistência organizada. Aí esse pessoal, você entendeu? O Quintino ele morava antigamente na área do garimpo. Depois, por razões familiares, ele mudou para uma área perto do Guamá, que é próximo, é vizinho, mas ele estava ali. Ele participou de um conflito que é da Fazenda Cambará, na qual ele era poceiro e eles tentaram expulsar. Ele foi na justiça, houve uma briga judicial, aí não houve acordo, aí os caras que compraram a terra tentaram expulsar, aí houve resistência. E quem comandou essa resistência foi o Quintino. Você entendeu? Então, quando a repressão em 82, 83, 82, particularmente 83, sai da área mineradora e assume todo o território, você entendeu? O Quintino já tinha travado a guerra lá na Fazenda Cambará, você entendeu? Que é na outra divisa do Rio Piriá. Então, ele já estava foragido, porque estavam em busca dele, e às vezes ele com um grupo pequeno que era aliado dele. E o pessoal, as lideranças, desistiram, tanto pedir ao governo do Estado que enviasse a polícia para protegê-los, e às vezes a polícia ia lá, em vez de protegê-los, incriminava-os, entendeu? E os atacava, você entendeu? Então eles falaram, não, nós vamos, além daquela autodefesa que foi generalizando, eles precisavam de um grupo que fosse disposto a enfrentar a guarda. Ou seja, era assim, era para matar ou morrer ali. Então foi aí que chamaram o Quintino, que já tinha uma ligação histórica com a Cidapá, porque ele já tinha morado lá, você entendeu? E ele aceitou, não, eu aceito, mas é para fazer uma guerra. E aí que foi a guerra da Cidapá, ou a guerrilha lá do Guamá, como a gente chama, e que possibilitou, você entendeu, que resistisse 1 ano e meio de luta armada com o corpo liberado e com uma liderança política, você entendeu? Que hoje tem remanescentes nessa liderança política, particularmente do Chico Barbudo, que é uma pessoa que está no nosso projeto. Ele é um principal informante para todo mundo que pesquisa a vida do Quintino, e é também uma coisa interessante, Isadora, que é muito comum se falar em conflitos, e fala assim, a liderança do Quintino, a liderança muitas lideranças de conflitos agrários no Brasil, elas não tiveram voz, elas não foram ouvidas. São poucas lideranças que tiveram voz. Eu vou citar assim, umas 2 ou 3 que tiveram voz antes de morrer, é bom que se diga, por óbvio. Né? Então, você tem, assim, lá no Acre, né, o Wilson Pinheiro, que falava antes de morrer, você tem o Chico Mendes, né, que se tornou celebridade, você tem um pouco nativo na atividade mesmo, aqui em Goiás, ele já era uma liderança política que falava publicamente, você tem aquele de Trombos de Formosa, a liderança que falava politicamente, entendeu? Publicamente, mas no caso, no final da ditadura, era muito raro, porque a repressão também não abria portas para ele falar. Sim. No caso do Quintino, o Quintino deu 2 entrevistas quando ele era comandante guerrilheiro, que eles chamaram comandante gatilheiro. Ele deu 2 entrevistas para os jornais, o Liberal, através do jornalista Paulo Ferreira, que é parte do nosso projeto. Ele é integrante do nosso projeto, você entendeu? E ele virou uma celebridade. Então, está Quintino hoje no Pará, ele é associado com a herança cabana, da Revolução Cabana, você entendeu? Que foi uma revolução popular, você entendeu? Contra os portugueses, né? Isso na época lá atrás, no século XIX, né? Então, veja bem, então o Quintino se transformou, ele era um peão, um amansador de burro bravo, um poceiro, um pequeno agricultor, mas ele assumiu esse comando. E ele dá uma entrevista, e quando ele pergunta a ele o que ele se compara assim com o Lampião, não, eu sou melhor que o Lampião. E todo mundo fala, ele é cangaceiro. Por isso que, às vezes, lá fala, o cara está no cangaço. Não, mas ele, quando for perguntar, não, eu sou diferente de Lampião. Primeiro, eu não mato ninguém por dinheiro.
Segundo, você entendeu? Eu estou aqui para defender os poceiros e os colonos, vai chamar os colonos, você entendeu? Então, ele tinha muito perfeitamente o projeto político era defender as terras dos colonos, entendeu? Assim como, e aí o conflito mais imediato, ele falava assim, aí tem uma tática política, primeiro combater a polícia privada, porque é essa que está matando nossa liderança, é essa que chega na casa do colono, do poceiro, do minerador, do índio, que lá tem índio, dos tembé, dos quilombolas, entendeu? E pressionam, entendeu? Para sair ou para vender sua terra. Então, eles tinham um inimigo assim muito próximo. E o inimigo um pouco mais distante, que depois, na segunda fase, quando eles derrotam a polícia privada, aí a polícia do Estado entra para poder fazer a razia anti-guerrilha. Aí já apoiado pela ditadura militar. Entendeu? Totalmente. É aí que o bicho pega até eles massacrarem. Isso demorou, sabe quanto tempo? 1 ano e meio para eles derrotarem militarmente. 1 ano e meio. E pegando o gancho aí, que você está falando dessa polícia, né, o Junei, eles assassinaram Quintino, assassinaram a mulher dele, assassinaram outro sindicalista, torturaram os camponeses, né? Teve uma mulher, assim, de acordo com a pesquisa de vocês, que inclusive sofreu um aborto espontâneo depois de ver o marido sendo torturado na frente dela, né? Eles invadiam a casa dos camponeses, invadiam a casa dos moradores ali. Eu queria que vocês detalhassem um pouco, assim, mais a respeito da atuação dessa polícia ali dentro do Viseu, né? Porque foram bastante coisas que eles fizeram com os moradores, com os camponeses, com os sindicalistas, com os trabalhadores ali. A tua pergunta é super importante, assim, Isadora, que primeiro para a gente situar um pouco, né? Essa polícia privada que a Josapar tinha, né, e a própria empresa, enfim, em declarações, o Fernando Halpin, que era o gerente da Propará, eles diziam, né, olha, nós temos em torno de 70 homens armados, treinados militarmente. Então, essa polícia privada, ela vai fazer muito esse trabalho de ameaçar, de tentar expulsar as famílias. E quando essa violência da empresa ela se intensifica e ela vai se chocar também com uma resistência mais organizada desses moradores, né, dos colonos, dos poceiros, a empresa e a sua própria polícia privada, ela vai, né, também intensificar a violência contra esses grupos. E é aí que vão acontecer alguns episódios de uma violência mais extrema, né, com, enfim, tentativas de assassinato também, né, nós encontramos alguns documentos que vinculam, por exemplo, agentes da Josapar com assassinatos de algumas lideranças, como é o caso, né, de colonos, como é o caso do Marcelino, que a gente tem, inclusive, documentos da polícia que comprovam que agentes da polícia privada, das empresas do grupo Josapar, sequestraram ele, e depois ele foi assassinado. Então, assim, tem muitas informações e muitos indícios a partir dos próprios documentos que a gente conseguiu acessar. Isso é uma coisa importante também da pesquisa, né? Nós conseguimos acessar uma documentação muito grande, tanto documentos inclusive do DOPS, né? do acervo do DOPS do Pará, do Arquivo Nacional, que reúne documentação, por exemplo, do SNI. Então, muitas informações sobre denúncias que foram feitas na época, né? Nós consultamos também o acervo da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que é muito rico, porque grande parte dos materiais, das denúncias feitas por essas lideranças dos colonos, né, das famílias da gleba, elas estão nesse acervo. Então, nós conseguimos reconstituir uma parte muito significativa dessa história a partir dessa pesquisa documental. Mas, como eu estava te colocando, então, assim, essa atuação da polícia privada da empresa, ela começa a se tornar cada vez mais violenta. Mas, especialmente a partir de 1984, a Polícia Militar do Pará, ela também, justamente quando o conflito ele ganha maior visibilidade, né, a própria figura do Quintino também, ela aparece com mais força, a resistência se coloca com mais força também, e isso vai gerar uma reação das forças conservadoras do Pará. Então, o próprio governo do estado do Pará ele começa a sofrer pressão dos grandes proprietários de terra, agrupados, né, na Federação da Agricultura do Estado do Pará, da ditadura também. A gente não pode esquecer que toda essa história
ela acontece no território do Pará, profundamente marcado pela guerrilha do Araguaia. E o que as empresas vão fazer o tempo todo? Quando elas remetem, né, documentos para as Forças Armadas, para a Polícia Federal, o tempo todo elas vão tentar dizer que não havia problema de terra, que o que havia era um problema de subversão, que lá havia comunistas tentando, né, de alguma forma converter ingênuos colonos, como eles chamavam, em militantes. Então, isso é muito importante também. Como esse discurso da subversão ele vai ser utilizado não só pelas empresas, né, mas pelas forças conservadoras do Estado do Pará para pressionar o governo do Estado a tomar uma ação contra aquela resistência que estava se consolidando. Então, a partir de 84, a Polícia Militar do Pará ela começa a fazer uma série de incursões na área, que vão culminar com o assassinato de vários gatilheiros, da própria Antônia, companheira do Quintino, e do próprio Quintino, em janeiro de 85. Então, o assassinato do Quintino ele vai ser protagonizado pela Polícia Militar do Pará. Mas é importante que se diga que em todas essas ações da polícia, a gente conseguiu achar evidências de que havia um apoio das empresas para transporte, para alimentação. Tropas, né, da polícia chegaram a ficar na sede da própria Propará. Então, assim, a gente consegue perceber que havia uma atuação muito conjunta. Depois do assassinato do Quintino, o assassinato provocou uma comoção muito grande e foi feito um inquérito policial militar para investigar. E nesse inquérito, que foi feito em 85, né, que investigou o capitão Cordovil e vários outros membros da Polícia Militar, a gente tem vários depoimentos de pessoas na área que vão dizer que, junto com a polícia, eles identificaram vários pistoleiros. Então, assim, essa repressão da polícia é uma repressão que se dá, né, em acordo e com o apoio da repressão empresarial, né? E aí sim, e aí é principalmente nesses episódios que a gente conseguiu identificar uma série de violações, né? Nós temos um caso também bastante emblemático que foi denunciado já na época, em 85, do IPM, né? Pela Sociedade Paraense dos Direitos Humanos, né? Também pelo advogado João Carlos Castro, que foi advogado da família do Quintino, que defendeu os poceiros, e que é um caso, né, de toda uma família que foi torturada e cuja a filha de um trabalhador do campo que foi estuprada pela polícia nesse episódio, né? Nós também conseguimos coletar depoimentos dela. Então, assim, todo o processo de pesquisa ele vai mostrar que essa atuação da polícia privada, da Josapar, depois, principalmente a partir de 84, com a atuação conjunta com o DOPS, com a Polícia Militar do Pará, ela provocou uma série de violações de direitos humanos. Essa população ela foi atingida de uma forma extrema, tanto pela violência direta como pela violência indireta, pelo medo, pelos traumas psicológicos, né? Então a gente enxerga essa como uma população muito atingida, seja pela violência ditatorial, seja pela violência das empresas, né? Mais especificamente da Josapar e do Banco Denasa. Eu queria falar 3 observações. Primeiro, sobre a polícia privada. Quando a gente fala assim, a empresa não sabia dos crimes, com quem estava lidando, não sei o quê, isso é uma conversa fiada, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? Você vê os documentos de declaração dos donos, lá, dos Jaquins Oliveiras da vida, dos tio João, como é que é o nome do feijãozinho deles? Envenenado? Meu biju. Buju, todos eles regados sangue camponesa, entendeu? Eu não como esse arroz nesse feijão nem morto. Junei, eu só ia complementar isso que você está falando, porque durante a pesquisa, enquanto eu estava lendo, né, existem relatos assim da empresa dizendo que ela estava sendo perseguida pela imprensa tendenciosa, né? Então eu acho que isso reflete bem o que você está falando. A empresa, coitadinha, ela tinha apoio da ditadura, do governo, das associações, da maioria dos deputados, tudo, e era perseguida. É como diz, é uma inversão, né, de valores, de raciocínio e de verdades, né, contra a mentira.
Eu queria observar o caráter dessa polícia privada. Tudo era pistoleiro. Mesmo quando o cara, ingenuamente, ele era introduzido ali como funcionário da Cidapar, da Propará, da Josapar, ou seja, as empresas que eles dominavam, ele era introduzido àquela mecânica repressiva. Infelizmente, você entendeu? E dois advogados de camponeses, que depois viraram 2 deputados da oposição, da progressistas, foram assassinados. E por quem, Isadora? Exatamente por aqueles que eram membros da polícia privada da Josapar. O James Vita Lopes assassinou o deputado Paulo Fonteles. E o Péricles, que era um agente do Vita Lopes, que era o agente da Josapar, assassinou o deputado João Batista. Você entendeu? E todos esses crimes de notoriedade nacional, porque é bem conhecidos. Entendeu? Então, nada de vir a gente aceitar qualquer desculpa dessas empresas. Não tem desculpa, porque eles sabiam com quem estava lidando. Mesmo o cara morando no Rio Grande do Sul, eles iam lá, eles conversavam, eles eram informados e tinham agentes deles que trabalhavam em campo, é bom que se diga. Você entendeu? Segunda coisa, sobre a resistência. Não, sobre a ação disso aí, e mostrar, em parte, a resistência dessa. Nós fomos em vários locais onde eles chegaram e cercavam o local. Nós fomos lá no Alegre, lá no Baixinho, são vilas, né? E eles cercaram. E a população, o que fazia? Tem lugar, como é o caso, que eles tiravam todas as crianças e as mulheres, ficavam só os homens. E teve lugar que todos os homens fugiram e deixaram só as mulheres. Fugiram, não, eles cercaram, foram para a floresta, você entendeu? Então era tática guerrilheira. Quando, em 3 ocasiões, o helicóptero da Josapar foi fuzilado pelos poceiros, pela guerrilha, você entendeu? Eles, inclusive, aonde eles não entravam, você entendeu? Que era onde era a residência, o QG do Quintino, você entendeu? Eles foram lá com o helicóptero, não conseguiu descer o helicóptero. Desceu, eles meteram bala, tiveram que subir lá, você entendeu? Então, existia uma resistência, assim, não é porque era só o Quintino, não. A comunidade tinha uma comunidade armada que resistia. Inclusive, quando eles entraram nessa vila que eu falei, o Quintino não estava lá, porque estava em outro território, porque ele andava sempre em território. Você entendeu? Então, você vê que... Segunda coisa que eu queria observar é o seguinte: o Quintino e o Abel, que eram as lideranças, eles eram queridos. Toda vila que eles chegavam, a população cercava eles, você entendeu? Eles sentavam na praça, dava palestra para o povo, entendeu? Brincava com as crianças, você entendeu? E eles ficavam ali, né? Eles moravam ali. Eles não estavam fugindo, não, eles estavam ali no território deles. Entendeu? Então, se você vai lá e conversa com os mais velhos, todo mundo conhecia, todo mundo conversou com eles, todo mundo dava guarida para eles. Você entendeu? Então, era uma coisa tipicamente popular. E a terceira coisa que eu queria falar é o seguinte: é que quando eles adquiriram tanta potência política e representação, que o governo do Estado, pressionado pelo SNI, você entendeu? Pelos ministros lá do Figueiredo, da ditadura, eles falavam assim: acaba com o conflito que nós arranjamos um jeito de fazer a desapropriação das terras e resolver o problema dos colonos. Houve várias tentativas negociadas pelos poceiros, pelo movimento, inclusive com parcimônia, com interferência, com mediação do Estado, entendeu? Que não deram resultado. E, literalmente, o SNI faz o relatório. Não deu resultado porque as empresas se negavam a fazer acordo. E você sabe por que eles se negavam a fazer acordo? Porque é o seguinte: existia uma premissa: se você está falando que a terra é sua, tem que provar, para poder nós fazer uma coisa juridicamente perfeita. E eles não aceitavam, porque eles sabiam que a propriedade era fajuta, era grilo, era grilagem, porque testemunhado pelo próprio Instituto de Terras e pelo INCRA. Fora as terras indígenas do Tembé, que era uma parcela praticamente 1/3 daquele que eles reivindicavam. Outra coisa que eu ia te falar, você quer ver? Quando essa legitimidade política, em 1983, quando
o governador Jader Barbalho ganhou, ele foi lá na região e falou: em 6 meses eu resolvo esse problema. Você entendeu? Aí, sabe qual a principal reivindicação que os poceiros falavam assim: ó, vamos combinar uma coisa, governador. Primeira coisa é você tirar os pistoleiros daqui. Se você tirar, nós já é lucro. Primeiro, ele não tirou, você entendeu? E depois pôs a polícia. E depois, quando ele viu que a polícia não dava conta de prender Quintino, de prender Abel, de pegar os gatilheiros, você entendeu? Ele, e pressionado também pela política, que já existia uma sociedade civil organizada que pressionava para resolver o conflito, respeitando os direitos dos camponeses. Então, ele se sentia pressionado de um lado por baixo e por cima pela ditadura para resolver o conflito. Ele mandou, a certa altura, em 84, ele mandou o seu ajudante de ordem para fazer um armistício com o Quintino. Fizeram um tratado de paz. Fizeram. Você entendeu? Hoje é um coronel, ainda está vivo hoje, você entendeu? Ele é capitão. Ajudante de ordem. Ele foi, pediu uma audiência com o Quintino. É assim, lá era assim, no território da Cidade da Paz era assim, tinha alguém que dirigia aquilo lá, você entendeu? Ele pediu e foi na mata, encontrou e fez um acordo de uma trégua. Eles pediram uma trégua de 6 meses. Mas o que aconteceu com essa trégua? Os gatilheiros, o movimento, falou: olha, desde que não nos ataque a polícia privada, nós também não vamos atacar. E não vamos atacar a polícia. Mas só que o conflito com a polícia privada ainda desenvolveu, porque eles tinham uma lógica muito difícil de barrado, de conflito. Você entendeu? Bem, concretamente, aconteceu o seguinte: quando estava na trégua, pressionado pelo SNI, pelo Exército, pelas Forças Armadas, eles fizeram uma tática antiguerrilha. Eles entraram nas comunidades e fizeram a tal de aciso, fizeram uma rede de infiltração, entendeu? Eles cooptaram gente do território, você entendeu? Para ser informante. Então, eles ganharam, assim como fizeram na guerrilha do Araguaia. Eles, antes da ofensiva final, eles passaram um interregno onde eles ficaram vendo todos os apoiadores da guerrilha, todos os apoiadores políticos, e depois então eles se armaram. E mesmo nesse período, eles entraram terrorizando as comunidades. E tem relatório oficial da Polícia Militar fazendo auditoria, você entendeu? Sobre atuação própria, mostrando que eles assassinaram, usaram pistoleiro, torturaram, essas coisas todas. Então, quando eles sabiam todas as informações, aí eles passaram por uma ofensiva estratégica. Entendeu? E aí foi difícil para a guerrilha resistir, até que eles conseguiram derrotá-la militarmente. Mas não assassinaram todos os gatilheiros, não. Você entendeu? Eles assassinaram mais ou menos 34 camponeses e gatilheiros. Essa é a lista que eu consegui elaborar. Assim, a Josapar, né, tentou associar os camponeses ao comunismo, à organização de esquerda, chamando eles muitas vezes de subversivos, assim. E aí eu queria saber se vocês acham que esses argumentos refletem um pouco a ideologia dos donos da Josapar, né? Tipo, um alinhamento com a ditadura, assim. Isso é quase como se fosse uma comprovação, né? O que você acha, Alessandra? Não, com certeza, né? Com certeza. Mas, claro, isso também era uma forma de mobilizar esses setores, enfim, vinculados ao sistema repressivo, aos órgãos repressivos, né? Porque, enfim, o discurso do comunismo, mesmo que a gente está falando já, como o Gilney comentou, de um período, né, de fim da ditadura, ele ainda era um discurso que justificava a existência desses próprios órgãos, né? Então, era importante para as empresas conseguir tirar o foco, né, da questão da terra, da questão da exploração mineral, né, da questão, enfim, de todo o benefício econômico e jogar para essa questão da tentativa de uma insurreição, né, da tentativa da subversão. E foi isso que eles fizeram, né, usando sempre essa linguagem da subversão. E, claro, retira do movimento também esse caráter político, né? Coloca simplesmente como subversão e tenta retirar toda a legitimidade da luta em torno da terra, né? Mas sim, claro, demonstra esse alinhamento das empresas, né? E a visão e o projeto de país que eles tinham. E tem uma denúncia que vocês relatam na pesquisa também, que a Josapar até estava alimentando o exército, né? Aí
Como que era essa relação da Jusapar com os militares, por exemplo, ali dentro do Viseu, ali na região do Pará? Então, nós conseguimos indícios dessa colaboração da empresa com a polícia militar, né? Até a gente tem uma foto que foi publicada no jornal da época, que eram as tropas da polícia militar se alimentando, né? Sendo alimentadas na sede da empresa. Mas a gente tem vários outros registros também de formas de colaboração, seja através de transporte, seja através, enfim, né, de contribuição para as tropas se movimentarem na área, né, entre várias outras coisas que são relatadas pelas próprias pessoas que viviam na região. Então, principalmente nessa questão de informação, né, como esses órgãos de informação, o próprio DOPS, a Polícia Militar, também se relacionava com esses pistoleiros. Então, sim, a gente conseguiu vários indícios que comprovam essa atuação. E é muito comum em todas essas incursões da Polícia Militar, quando a gente vai ver tanto as denúncias que eram feitas na época, como os depoimentos que a gente conseguiu coletar hoje, né, quase 40 anos depois, é que as pessoas ainda lembram que com a polícia eles geralmente conseguiam identificar a presença de pistoleiros, de pessoas que não eram da polícia, que não eram, por exemplo, do DOPS, da Polícia Militar do Pará, mas que eram vinculadas à empresa. Então, aí isso nos dá um pouco da dimensão de como essa repressão ela foi articulada. Essa coisa das empresas, da responsabilidade empresarial na repressão, eu queria que a Alessandra falasse, eu queria que ela falasse assim, que isso é objeto do nosso relatório. E é objeto da nossa denúncia-crime, vamos assim dizer, usando a terminologia jurídica, não é bem isso, junto ao Ministério Público Federal. Porque, afinal de contas, é o seguinte, alguém vai ter que pagar por esses crimes, ou não? Essa é a questão. Eu gostaria que a Alessandra explicitasse, que a Alessandra ela comanda essa relação com o Ministério Público Federal, e esse é um caso que nós achamos que ele é exemplar para os conflitos no campo, na época da ditadura, que não está na escala de dezenas, não, está na escala de centenas e milhares. Então, nós precisamos, vamos dizer assim, se nós queremos a verdade histórica, não vamos ficar com aquela verdade histórica da Comissão Nacional da Verdade, que é muito pequenininha. Em relação ao camponês, não dá conta do conflito, nem das mortes, nem da tortura, dos assassinatos, dos estupros, dos indígenas ignoraram, praticamente, você entendeu? Então, foi importante? Foi. Mas essa que é a nossa perspectiva, que eu gostaria que... porque isso é importantíssimo. Nós não queremos terminar isso como estudo acadêmico. Exatamente. Gilney, isso é super importante, né? E essa é uma especificidade do projeto, de todo esse projeto que está sendo coordenado pelo CAAF, que é muito importante, né? Que é o fato de que toda essa pesquisa, todos esses indícios, essa investigação que a gente desenvolveu, né, nesses últimos 2 anos, praticamente, ele tem tido um acompanhamento do Ministério Público Federal, né? E, para além disso, todos os subsídios, toda a documentação que a gente conseguiu reunir vai ser entregue, né? Agora a gente está finalizando o relatório final da empresa, das pesquisas, desculpa, e vai ser entregue agora ao Ministério Público Federal. Qual é a expectativa, né, das equipes de pesquisa, da coordenação do CAAF, né? É que essa investigação ela possa servir de indício, de subsídio, para que se abram inquéritos, né? E que se deem andamento em ações do Ministério Público Federal que busquem responsabilizar essas empresas. Então, nós temos 3 empresas ao todo sendo investigadas, né? E várias das empresas que estão sendo investigadas, elas já conseguiram, junto ao Ministério Público, a abertura de um inquérito civil, que é o nosso caso, né? Então, nós temos um procurador aqui do Rio Grande do Sul, que é o doutor Henrico, que tem acompanhado todo o nosso processo de pesquisa, e já abrimos um inquérito, então, né, já foi aberto um inquérito em abril, que busca, então, investigar a responsabilidade da Josapar. E a nossa contribuição, então, é justamente toda, né, esse conjunto de materiais, de documentos, de entrevistas, de análises que foram feitas pela nossa equipe de pesquisadores,
possam subsidiar o trabalho do Ministério Público. Por quê? Porque é fundamental que essas empresas elas sejam responsabilizadas e que as pessoas possam ser reparadas, né? A maior parte dessas famílias, isso a gente sentiu muito na região. Muitas pessoas, muitas famílias ainda convivem com medo, ainda convivem com os traumas, né? Com desdobramentos daquele momento, assim. Muitas pessoas perderam terra, muitas pessoas sofreram violência física, ficaram com sequelas da tortura. Bom, isso precisa ter uma resposta. Isso precisa ter uma resposta do Estado. Essas pessoas precisam ser reparadas, né? É importante que se diga que nenhum camponês ou camponesa da região do Guamá recebeu qualquer tipo de indenização do Estado. Por exemplo, nenhum foi, por exemplo, anistiado pela comissão de anistia. Esse é um processo que a gente espera também que agora seja desencadeado, né? E a gente acredita que seja fundamental que o Ministério Público Federal, tanto do Rio Grande do Sul como do Pará, com quem a gente também tem feito uma Que é a doutora interlocução Natália, né? muito importante, com o doutor Felipe, com a doutora Natália, a nossa expectativa é que o Ministério Público Federal também dê uma resposta, ou seja, faça avançar a investigação, né, que consiga, então, apurar a responsabilidade da empresa, né, que é um pouco, né, o que a gente espera, numa perspectiva de que a gente possa viver com um país que, pelo menos, né, tenha alguns elementos de memória, de verdade e de justiça. E assim, para finalizar, o que eu queria saber é o seguinte: lá no site, né, da empresa, ela se define como uma das maiores empresas de produto alimentício do Brasil, assim, e os benefícios, né, a forma que ela foi beneficiada com a ditadura militar, eu acho que se faz presente até hoje, assim. Você poderia falar um pouco para a gente de que maneira, qual foi o maior ganho, assim, dessa empresa de estar aliada com a ditadura militar? Como é que ela se beneficia disso até os dias de hoje, assim? Acho que é um pouco a gente olhar, né? Isso é importante que tu traz. A Josapar, ela foi, no ano passado, declarada pela Forbes como uma das 70 maiores empresas do agronegócio brasileiro, né? Então é isso, nós estamos falando de uma grande empresa que exporta para vários países e que, principalmente a partir da década de 70, né, começou a adquirir várias terras, tanto no Rio Grande do Sul como em outros estados. O que a gente percebe, principalmente por esse episódio do Pará, que é o episódio que a gente conseguiu investigar mais de perto, né? Bom, primeiro, que essa empresa foi beneficiada por uma série de empréstimos e de financiamentos. Como o Junei colocou antes, né? Nós conseguimos identificar, por exemplo, financiamento da Sudan, financiamento do Banco do Brasil, financiamento da Finame. A empresa ela conseguiu mais de 30 autorizações para pesquisa mineral. Nós estamos falando de uma área de mineração, uma área muito rica, certo? A gente conseguiu, por exemplo, documentos que a empresa coloca, né? Que, enfim, que tinha identificado ouro, entre outros minérios. E isso é uma coisa que a gente ainda precisa avançar, né? Acho que é importante que a gente se diga também, né? Claro que nós temos limites também da pesquisa, limite do que é a documentação disponível, nós não tivemos acesso à documentação da empresa, então a gente espera que agora, com a investigação do Ministério Público, a gente tem acesso a mais balanços da empresa, alguns nós conseguimos identificar na documentação do Arquivo Nacional, né? Mas a gente ainda precisa ter mais clareza sobre esses negócios da empresa, né? Que a empresa acabou fazendo, mas alguns dos balanços que a gente conseguiu identificar mostram como o capital da empresa ele aumentou nesse período que ela estava no Pará, né? E aí a gente tem que pensar um pouco isso, assim, o que significa esse beneficiamento em termos de apropriação de terra? Quanto tempo que a empresa ficou em terras que eram terras griladas, né? Quantas árvores foram desmatadas? Qual foi a dimensão da extração de madeira que foi feita? Quais são os danos ao meio ambiente que isso acarretou, né? O quanto que efetivamente de exploração dos garimpos da região, né? A empresa, através das suas mineradoras, ela conseguiu extrair. Essas são informações que a gente ainda precisa avançar, né? Mas é evidente que sim, que houve muito beneficiamento econômico. Mas isso também é importante que se diga, que a empresa se frustrou
por conta dessa resistência. Que se não fosse essa resistência articulada, política, organizada, das famílias, dos trabalhadores, dos camponeses e camponesas, sem dúvida, a história da região hoje seria outra, né? Porque a gente está falando que todo esse conflito, ele acabou gerando, né? A própria empresa sai da área. Hoje, grande parte da área da região, né, da área da gleba Cidapar, ela se transformou em áreas de assentamento, assentamentos do MST, áreas de quilombo. Então, isso é muito importante porque essa resistência, ela imprimiu outro contorno. A história que a gente conta hoje é uma história muito diferente do que seria se esses camponeses e camponesas não tivessem resistido. Só falar o seguinte, primeiro que eu moro em Brasília, morei 25 anos na Amazônia, a Alessandra agora conheceu a Amazônia, já está ficando especialista da Amazônia, mas nós não podíamos ter feito esse trabalho sem o concurso, primeiro das pessoas que já tinham pesquisado esse fato, né? A professora Loureiro, o professor Cunha, Alexandre Cunha, entendeu? A professora Venise, o Paulo Ferreira, entendeu? O professor Girolamo também, da Federal do Pará. Então, todo esse pessoal, e outros que colaboraram, entendeu, com o evento, com o nosso trabalho, eles têm toda a elaboração coletiva de lá da terra que nos subsidiaram. E nós não teríamos feito isso sem eles. Então, isso é uma obra conjunta. A última coisa também foi assim, que nós estamos tentando resguardar os direitos da justiça de transição também para os camponeses, os colonos, os cidadãos, cidadãs que foram atingidos pela repressão política. Entendeu? Então, nós achamos que esse pessoal tem direito à anistia política. Eles foram perseguidos politicamente pela ditadura militar. Você entendeu? Inclusive, se reabrir a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, nós achamos que precisa reabrir para incluir os camponeses assassinados, os indígenas e outros que não foram incluídos. Finalmente, amanhã, uma parte da Comissão Camponesa e representantes dos movimentos sociais do campo, nós vamos fazer uma audiência no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E nós vamos levar as demandas coletivas do movimento, mas também especificamente do episódio, né, da resistência armada, política, popular, massiva, você entendeu? Dos colonos da chamada gleba Cidapar. Na verdade, é toda uma micro-região que vai desde o rio Guamá até o rio Gurupi, você entendeu? Eles não podem ser esquecidos. Você entendeu? Eles não podem ser jogados como se fossem excluídos da justiça de transição. Aqueles que perpetraram os crimes, entendeu? Contra as pessoas, contra os seus direitos humanos, eles devem ser penalizados. Não somos nós que faremos isso. Nós demandamos, entendeu? Mas nós esperamos que o Ministério Público e a Justiça brasileira o façam. É isso aí. Muito obrigado. Perfeito, gente. Muito obrigada. Queria agradecer a participação da professora Alessandra, que é a coordenadora da pesquisa, do professor Gilney, que também está integrando a pesquisa. Agradecer muito a participação de vocês, e é isso. A gente que agradece, Isadora. Essa série é muito importante para a gente também, que esse trabalho tenha uma visibilidade, né, na imprensa, que a gente consiga também que essas pesquisas e que essa história seja mais conhecida, né? Até Sim. Como forma também da gente pressionar para que a gente consiga avançar nessas investigações, né? E pressionar também as empresas para que, né, enfim, assumam a sua responsabilidade por essas violações. Então, a gente super agradece e seguimos. Imagina, estamos aqui para isso. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, um bom trabalho. Obrigada. Para você também, boa tarde. Beijão.